Bom dia, boa tarde, boa noite. Criatório Baccarini, Márcio Baccarini, mais um vídeo e agora um vídeo amargoso, né? Amargoso mesmo, porque para me responder algumas questões, né? Alguns parceiros querem ir fundo na questão da genética, né? E eu tenho que atender em parte, né? Então, assim, para a gente atender um pouquinho essas pessoas, para que elas possam entender, como eu já disse no vídeo anterior, né, sobre genética avançada, esse novo vídeo, né, sobre genética avançada vai tratar da questão da genética de populações, tá? E é a forma que eu tenho para convencer as pessoas que algumas coisas que nós temos que fazer e outras que não podemos. Então nós vamos falar um pouquinho de uma forma bastante simplória. Genética de população é um assunto extremamente extenso e complexo. Então eu vou falar só a pontinha da história, né? Só o mínimo necessário para que a gente possa entender um pouquinho do que a gente vem falando gradualmente, tá? O que é genética de população? É o seguinte, já no início do século passado, alguns estudiosos começaram a estudar a genética de grandes populações. Populações, para a ciência, são grupamentos grandes de elementos da mesma espécie, tá? Então nós podemos aplicar isso aos nossos galos e galinhas. Então, como se nós tivéssemos um big de um galinheiro cheio de galo e galinha. Sei que muita gente vai falar assim, mas isso é impossível, porque se eu fizer um brugo de um galinheiro, soltar uma opção de galo e galinha, ela vai ser uma brigaiada o dia inteiro, não vai sobrar nada. Tudo bem, mas nós não estamos tratando da questão, né, simplória do embate entre os galos. Nós estamos falando da questão genética, tá? Então vamos esquecer que os galos vão brigar um com o outro e vão colocar num galinheiro, né, 100 aves. Vamos chutar um número aqui. É até bom que a gente chuta um número, que depois a gente chuta aqui para a gente fazer os cálculos, né? Então, 100 aves dentro do galinheiro, né? E para que se essas aves ficarem ali e ninguém meter a mão, né? Ninguém meter a mão, ninguém tirar a galinha de lá, ninguém botar galo novo ou galinha nova lá, né? Ninguém fizer cruzamento seletivo, ou seja, se não chegar a cruzar esse galo com essa galinha, deixa eles cruzar à vontade lá. Se isso acontecer, né, a parte genética tende a se estabilizar, tá? Ou seja, a população genética, né, a população geneticamente falando, tende a ficar estável. E é isso que esses dois indivíduos que eu vou mostrar para vocês que estão aqui descobriram, né? Então tá lá, ó, genética de população, equilíbrio de Herd-Weinberg. Herd era um matemático inglês, Weinberg era um ginecologista alemão, né, um médico alemão. Eles estudaram separadamente, né, e chegaram a essas conclusões aqui que eu estou dizendo. Olha aqui, se é uma população numerosa, se não tem migração, eles falaram em migração, nós podemos falar assim, nós não vamos tirar e nem colocar galinha e galo lá, que funcionaria como uma migração, né? Se eu tiro um galo, é como se o galo tivesse migrado, se eu coloco outro galo, é como se tivesse imigrando um galo para aquela população, tá? Se não há cruzamento seletivo, ou seja, ninguém mete a mão, deixa cruzar o galo que quiser cruzar com a galinha que cruzar, né? Se não houver mutação para nós aqui não tem tanto interesse, mas se não houver seleção, ou seja, ninguém ficar lá escolhendo essa ou aquela, galinha, etc., o que vai acontecer? A frequência dos alelos permanece em equilíbrio e os genótipos permanecem estáveis, tá? Vocês estão lembrados que alelos referência aquele azão e o azinho, né? Um vem do pai, outro da mãe. E os genótipos é a união desses dois alelos. Então, por exemplo, azão, azinho é um genótipo, ok? Vamos guardar só isso, que depois eu vou voltar nisso aqui e vou dizer por que nós estamos falando isso aqui. Eu vou adiantar aqui no Flipchart, vamos passar uma folha aqui, ó. Então tá aqui, ó. Olha o que a gente tem se a gente tiver uma ave, azão,
azão, e uma ave azão, azinho, uma ave azão, azinho. Se a gente cruzar, o que que eu posso conseguir aqui? Olha, eu posso conseguir aves azão, azão, tá aqui, né? Eu posso conseguir aves azão, azinho, tá aqui. E eu posso conseguir aves azinho, azinho, que tá aqui. Então, o Edberg, eles chegaram à conclusão seguinte: se deixar essas galinhas chocando, soltas, sem ninguém interferir, sem entrar nada lá de novo, né? A frequência dos alelos, ou seja, a frequência do azão e a frequência do azinho vai permanecer a mesma na população. Então essa população tende a estabilizar, tá? Ela é como se ela ficasse congelada, ela não evolui, tá bom? E nós podemos então fazer uma conta aqui, ó. Se eu somar todos os azões da população e somar todos os azinhos, eu vou ter 100% dos alelos, 100% do azão e 100% do azinho. Isso não tem dificuldade, né? Se você pegar todas as galinhas que têm azão, todas que têm azinho, todas que têm azão e azinho, e somar os azão e depois somar os azinhos, eu vou atingir 100% da população. Olha, o Heisenberg fez a seguinte fórmula: a frequência, né? A frequência dos azão, que são os dominantes, ele passou a chamar de P. E a frequência dos azinhos, que são os recessivos, chamar de Q. E aí vem a primeira fórmula, né, do Heisenberg, que é a fórmula que diz que a soma de P e mais Q é igual a 1. Ou, em outras palavras, é igual a 100%, né? Então, essa é a primeira fórmula do Heisenberg e nós vamos mostrar isso matematicamente, tá? Então, essa aqui é a frequência dos gens, né? Dos gens. Então, essa aqui é a frequência dos gens. Agora, desde que eu tenha a frequência dos gens, eu posso calcular a frequência dos genótipos, tá? E eu fiz aqui na frente, aqui, ó. Então, colocando aqui, ó, a frequência dos genótipos. O que que é o genótipo? É o azão, azão, o azinho, azinho, mais o azão e azinho. Só tem essas três possibilidades. Só que eu quero saber quantos eu tenho de cada um. Então, vamos lá, a frequência de azão, azão, ou seja, é a soma dos azão versus os azão, é azão vezes azão, é A ao quadrado, tá? A frequência do azinho, azinho, é A vezes azinho igual a A ao quadrado, azinho ao quadrado. E a frequência nos heterozigóticos de A e azinho é azinho vezes azão, põe um porém. Eu pus um 2 aqui na frente. Por que tem um 2 aqui na frente? Por uma questão muito simples. Aqui eu tenho duas opções. Ou esse azão é do macho, ou ele é da fêmea, ou esse azinho é do macho ou da fêmea. Então eu vou encontrar aves com azão do macho, azinho da fêmea, aves com azão da fêmea e azinho do macho. Então, 2 vezes AZ. E aí vem a segunda fórmula, né? Que é uma fórmula já muito conhecida, em que azão, né, ao quadrado mais 2 vezes ao quadrado mais 2 vezes azão vezes azinho mais azinho ao quadrado é igual a 1. É igual a 1, tá? Bom, vamos fazer isso na matemática. Vamos ver se a gente está certo com essa história. Vamos fazer isso na matemática. O nosso galinheiro, eu falei, ele vai ter 100 aves. 100 aves. Vamos ver se na prática isso funciona. O nosso galinheiro tem 100 aves. E aí vamos chutar aqui, porque vai ser chute, né? Vamos dizer assim, eu tenho, vamos chutar aqui, 50 aves, que é azão, azão. Ok? Eu tenho 30 aves, que é azinho, azinho. E eu tenho 20 aves, para completar 50, que é azão, azinho. Não é isso?
Então agora vamos ver se a frequência dos gens está correta. Olha para vocês verem aqui, ó. O que é a fórmula? P mais Q é igual a 1. O que significa o P? O P é a frequência ou o número de gens azão. Então vamos lá. Quantos azão eu tenho aqui, ó? Eu tenho 50 aves que tem 2 azão. Então é 50 vezes 2. Tá? Mas, eu tenho mais azão aqui? Eu tenho, ó. Eu tenho 20 aves que tem azão azinho. Então, essas 20 aves têm mais 20 azão. Então, mais 20. Então, isso aqui está dando 120. Eu tenho 120 azão nessa população de aves. Tá? Vamos contar os azinhos. O azinho, esse aqui é o P, né? Frequência do azão. Então vamos ver o Q. O Q é a frequência do azinho. Quantos azinhos eu tenho? Ó, eu tenho 30 aves que tem azinho e azinho. Então é 30 vezes 2. Né? Mais 20 azinho dessas 20 aves. Mais 20. 30 vezes 2, 60, mais 20, 80 aves, 80 azinhos. Agora, esses 120 e esses 80 é em 200. Por que 200? Porque, na verdade, eu tenho 100 aves, cada uma tem 2 gens. Então, eu tenho 100, né? 100 aves, cada um com 2. Então, eu vou dividir aqui por 100 vezes 2, por 200, né? 120. Vamos dividir aqui 120 por 200, vai dar 0,60. 80 dividido por 200 vai dar 0,40. Então agora vamos somar, ó. P mais Q é igual a 1. Vai dar certo? 0,60 mais 0,40 é igual a 1. Bateu, né? Ó. Bateu. Ok? Então essa, né? Essa é a primeira fórmula, né, em que nós estamos tratando da frequência dos gens. Isso interessa a gente? Interessa, mas interessa muito mais o que vem agora pela frente. Por quê? Agora eu já sei quanto vale o meu P, já sei quanto vale o meu Q, e vão aplicar isso na outra fórmula, né? Qual que é a outra fórmula? Vamos pôr ela aqui de novo. A outra fórmula diz o seguinte: a frequência dos genótipos, que é o que interessa a gente. A frequência dos genótipos é A2 ao quadrado mais 2 vezes A vezes Azinho mais Azinho ao quadrado. Isso igual. Essa é a fórmula. Quanto vale o meu azinho? Vocês estão lembrados quanto que valeu lá a frequência do meu azinho e do meu azão? Então, lá, o nosso azão, ele valia quanto? Vamos lembrar, gente. Vamos fazendo conta. Quanto que havia o nosso azão? Quantos azão nós tínhamos? Né? Nós tínhamos 0,60, né? Ou seja, 0,6 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 0,6 vezes 0,4, que era o azinho, mais azinho ao quadrado. O azinho é 0,4 ao quadrado. Vamos fazer essa conta? 6 vezes 6, 36, né? Então aqui vai dar 3,6. 0,36. 0,36 mais 0,6 vezes 0,4, 0,24 vezes 2, 0,48. Mais 0,4 ao quadrado, 0,16.
Vamos somar aqui 0,36. Vou somar aqui na maquininha porque eu não sei. Ó, 0,36 mais 0,48 mais 0,16. Isso aqui tá dando 1. Então a conta bateu. Agora, o que significa isso? Porque assim, a conta bateu, mas o que significa isso? Significa o seguinte, ó, 36% das minhas aves são asão, né? Olha aqui, quando eu multipliquei 0,6 ao quadrado, eu, na verdade, achei o número de aves que tem asão em percentagem. 36% das minhas aves são asão. Aqui, ó, 48% das minhas aves são azinho, heterozigotas. E 16% das minhas aves são homozigotas recessivas. Tá? Então a conta bate certinho. Agora, gente, por que nós estamos fazendo eu fiz esses cálculos todos, que isso aí torra a cabeça de muita gente. Mas por que eu fiz esses cálculos todos? Só por uma questão, né? Há muito tempo que eu venho falando que se a gente simplesmente cruzar galo com galinha, né? Ou seja, o que eu, sem querer ofender, chamei de galista do galinheiro, que bota o galho e a galinha lá para chocar e não intervir. Nós vamos estar com isso aqui o tempo todo fixado. Isso aqui não anda, a nossa criação fica estacionada, né? Então nós vamos ter que voltar lá no equilíbrio de Heisenberg, lá na frente, né? Lá na frente, para a gente entender então aqui o que eu estava falando para vocês, ó. Ó, estamos aqui outra vez no equilíbrio de Heisenberg. Eu mostrei para vocês que se nós mantivermos desse jeito, a nossa criação não anda, ela fica parada, fica estacionada naquele mesmo percentual, tá? Então, o que a gente faz para não deixar parado? A gente tem que mexer no número de aves, mexer entrando com sangue novo, fazendo seleção de cruzamento, né? E selecionando depois do cruzamento, selecionando as aves que a gente deseja. Onde se faz isso? Tabela de Felt. A tabela de Felt, ela diz muito claro, você entra com um galho e uma galinha e você vai cruzando eles e fazendo seleção. O que o cara fala, se você fizer, você mexe fazendo seleção, né? Fazendo cruzamento seletivo, o cruzamento lá está selecionado, né? Quando você faz isso, você sai do mesmismo, a sua criação evolui, tá? Então, é por isso que existe a tabela de Felt, ela não é um chute, ou então a Family Gold, né? Ou a família ouro, né? Por que a família ouro? Porque lá vocês devem ter visto que eu começo uma criação, entro com sangue novo e retorno na criação, né? Ou seja, eu faço, né? Justamente eu modifico ali o meio, né? O meio das minhas galinhas, eu modifico o código genético delas e eu vou em busca de quê? De um indivíduo heterozigoto, sem cair naquilo que eu mostrei para vocês aqui na frente, que é a homozigose, sem cair nisso aqui, que é a homozigose, né, autozigoto, porque isso aqui é um problemão, tá? Então, essa, eu sei que é uma questão extremamente complicada, tá? Para vocês revejam todas essas contas que foram feitas, eu não vou repetir elas todas aqui, senão fica um troço extremamente longo. Vocês revejam essas contas que eu fiz, vocês vão ver assim, a lei de equilíbrio do Heisenberg, ela diz que
Você, se não mexer na criação, isso fica estacionado aí. Fica sempre esses mesmos códigos genéticos. Agora, por outro lado, para mexer, você tem que ser inteligente. Então, se alguém descobriu que tem que mexer nessa comunidade galinha, o cara fala assim, bom, e como eu vou mexer nisso? Eu vou criar uma tabela de cruzamentos que me evite a formação de homozigotos, autozigotos, que são para trás mente, né? É andar para trás, você estaciona a sua criação, né? Que permite a renovação de sangue, aí é o cruzamento dos strain, né? Mudando o cruzamento dos strain, porque os strain renovam o sangue, evita a homozigose autozigótica, né? Então é o cruzamento dos strain e a continuação da linha. É a única forma que existe racional, inteligente, científica de você evoluir com a sua criação. Pode ser que alguém tenha a seguinte ideia: eu não quero evoluir com a minha criação, eu tenho duas aves puras e eu quero manter esse sangue. E aí? E aí, meu filho? Segue a tabela, segue a coisa do Felt. Por quê? Para você evitar o cruzamento de irmão com irmão, ou mesmo outras linhas de cruzamento que te joguem nessa história de você ter aves homozigóticas, autozigóticas, ou seja, homozigóticas cujos dois genes vêm só de um padreador, porque se isso acontecer, a sua linhagem vai para o buraco, tá? Isso acontecer, sua linhagem vai para o buraco. Então, você tem que ter muito cuidado, né? A tabela de Felt é só uma orientação, eu já falei isso para vocês. Tem que ter um cuidado para não cair nessa bobagem, né? Porque cai, muita gente caiu. Essa história, vou cruzar irmão com irmão, só deu bomba. Tem que dar bomba, tem que dar bomba. Cientificamente, vai dar bomba, tá? Então, assim, não é por aí. Então, a gente tem que pôr um pouquinho, né, de cuca para funcionar e fazer isso de uma forma bastante objetiva e atentando para esses fatos. A tabela de Felt está aí para te orientar, para evitar que você caia nessas armadilhas, e mesmo ali, você, para sair do mesmismo, o que é que tem que acontecer lá? Está lá nas possibilidades, né, do equilíbrio de Hardy-Ansberg. Você tem que selecionar cruzamento, selecionar as aves, né? Você tem que, às vezes, fazer migração, que é a entrada de um sangue novo, como a gente faz no Gold Family, né? Ali no Gold Family, quando entra o segundo galo, fica parecendo com um troço assim chutado. Alguém chutou, pôs esse galo, e não foi no chute. A entrada desse galo é como se fosse a migração de um novo sangue ali para dentro, tá? Para, vamos dizer assim, mexer com a população, com o quantitativo e qualitativo dos seus genes, dos seus genótipos, e depois retornar à linhagem do galo 1, tá? Sem cair no homozigoto, autozigoto, que esse aí é o inferno para qualquer criação. Ok? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Vocês me desculpem, um vídeo chato, enjoado, cansativo. Sei que tem gente que vai chutar isso aqui, vai rabiscar. Não tem problema. Quem não tem interesse na genética um pouquinho mais avançada, né, fica aí. Logo depois, né, talvez amanhã, hoje para mim também é apertado, amanhã nós vamos retornar naquela questão, porque eu acho que não ficou bem explicado, algumas pessoas não entenderam, naquela questão da polissomia, né, de você interagir com diversos genes na mesma criação, tá? E nós vamos fazer os cálculos, aqueles cálculos, muita gente ficou arrancando cabelo, mas nossa senhora, eu vou criar tanto galo para tirar só 2, 3. Eu acho que o pessoal entendeu um pouquinho errado aquilo, né? E eu talvez não tenha sabido explicar legal, tá? Então, amanhã, provavelmente, eu vou colocar esse outro vídeo e eu prometo, a não ser que haja muita exigência de algum outro assunto, que eu vou encerrar esses assuntos, né, cavernosos de genética, tá? Porque são assuntos cavernosos mesmo, mas é a opção, a oportunidade que eu tenho para convencer as pessoas que genética é o caminho,
Não adianta, no chute na lata não adianta, né? Pode até aparecer um ou outro aí, mas no chute na lata a coisa não anda, ok? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até amanhã. Um abraço.